Olá, boa noite! Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Hoje, então, eu vou falar sobre o jogo de só receber comissões, né? O pessoal que sai de CLT e vai viver de representação comercial. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rod. Boa noite, William. O que acontece? A gente tem que aprender a viver com um faturamento variável na nossa vida. E isso é, sim, desafiador. Eu procuro sempre colocar as coisas boas da representação comercial, porque eu sou uma fã da representação comercial. Oi, Nilo. E acredito muito nessa carreira, acredito muito nessa profissão, mas eu não tô aqui para falar que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. As pessoas têm que se ajustar às realidades de cada propósito, de cada estrada. E uma delas, dentro da representação comercial, é saber viver o jogo da comissão, do comissionamento, saber administrar. Então, esse é o tema da nossa live de hoje, é sobre isso. Vou dar alguns toques, alguns direcionamentos baseado na minha trajetória na representação comercial, baseado em algumas coisas que fazem a gente andar um pouquinho mais devagar. Então a gente tem que tomar algumas opções para ganhar mais, tá? Para fazer mais comissão. Só para explicar que nós estamos numa maratona de lives. Eu vou fazer live essa semana todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Essas maratonas que eu tô fazendo, essa maratona, boa noite, Daniel, é uma maratona prévia à jornada que vai se iniciar dia 25 de novembro, que é a jornada Rap 10K, é a jornada do meu curso. É onde eu vou fazer uma série de lives explicando o meu método, como chegar a 10 mil reais em comissões através da representação comercial, mesmo começando do zero. Vai ser um evento completamente gratuito, onde eu vou explicar a minha técnica, o meu método. E se alguém está me ouvindo aqui e ainda não se inscreveu, clica no link lá na minha bio, te inscreve. Peço, por favor, se der para responder a pesquisa, para eu conhecer bem quem é que está se inscrevendo e poder fazer um conteúdo o mais adequado possível para quem está me assistindo, e entrar no nosso grupo do Whats. No grupo esse do Whats, eu já distribuo bastante coisa, bastante conteúdo, inclusive o mapa mental de todas as minhas lives, porque coisas são ditas aqui, dicas são ditas, e tem muita coisa boa que eu coloco. Então é legal mandar um PDFzinho com esse material para quem quiser dar uma lida, uma olhada, ou de repente não conseguiu assistir toda a live, tá sem tempo para assistir todo o vídeo. Pega ali o mapa mental e ali já vai estar tudo descrito que eu tô falando, beleza? Bom, super importante também, se ao responder a pesquisa, se vocês ficarem com alguma dúvida ou quiser me perguntar sobre alguma coisa específica do que está acontecendo nesse momento profissional, estou pensando em ir para representação, ou já estou na representação comercial, mas quero acelerar o meu resultado, e quiser falar comigo no direct, poxa, isso aí pra mim é ouro. Eu vou ter o maior prazer em bater papo, em conversar, em trocar ideias, e o que eu puder contribuir, eu vou contribuir com certeza, vou dar o meu melhor. Então tá, beleza, vamos falar então desse jogo das comissões. Então vamos falar primeiro um pouquinho de dados, tá? Porque como todas as carreiras, tu vai encontrar uma pirâmide, né? Muita gente lá embaixo, um pouco menos no meio, e pouca gente lá em cima ganhando dinheiro para valer. Qual é o objetivo? O objetivo é nos especializarmos, melhorarmos, ficarmos mais afiados para chegar o mais próximo, quiçá lá em cima do topo dessa pirâmide, onde ficam os representantes que realmente alcançam resultados extraordinários, tá? Então é a luta
de estar, de repente, na base da pirâmide e começar a se especializar, a corrigir erros, a sermos mais audaciosos para a gente chegar lá no topo. Então, assim, 80% já se sabe, tá? Isso é uma pesquisa da Fundação Dom Cabral. Já se sabe que 80% dos vendedores nunca passam de 5%, de 5 mil reais por mês, tá? 80%. Então pensa que a grande base dessa pirâmide são 80%, nossa, mais que a base, é um monte, não consegue ultrapassar 5 mil reais de renda, tá? O que acontece com esse tipo de vendedor, de representante comercial? Eu vou falar bem direto e reto aqui, sem enrolação, tá? Porque não tá trabalhando com a mentalidade certa, tá? A mentalidade de quem tem que fazer o seu valor todos os meses. Essa é a mentalidade vencedora do representante. E o que muitas vezes acontece, gente, é que o pessoal age como representante, mas tem uns cacuetes de CLT, sabe? Tem uns cacuetes ainda de funcionário. E é sobre isso que eu quero falar aqui, que o cara que vive de comissão, ele tem que estar o tempo todo fazendo conta, trabalhando com as métricas. Eu vou descer agora nos detalhes, tá? Não precisa se preocupar. Então, esse estudo, tá, da Fundação Dom Cabral, ela mostrou que vendedores de maior performance, tá? Representantes comerciais de maior performance que estão lá em cima, no topo da pirâmide, eles têm duas características, eles têm duas características principais, tá? Profundo conhecimento do produto, tá? E foco total no cliente. Poxa, mas o que isso tem a ver, Simone, com saber jogar o jogo da comissão? Vou falar sobre isso. O jogo da comissão, que é o quê? É o ganho sem teto, né? Tu não tem teto, mas tu tem que subir o máximo que tu puder. Então, assim, se isso aí faz sentido pra ti, fica aqui comigo. Vamos pro diagnóstico, tá? Primeiro, o representante tem que ter uma clareza sobre o ticket médio do que ele vende. O que eu quero dizer com clareza sobre o ticket médio do que tu vende? Se ele quer fazer 10 mil reais por mês em comissões, se essa é a meta inicial dele, ele tem que entender vendendo quantos produtos, quantas vendas ele vai ter que realizar, por exemplo, de R$1.000 com 10% de comissão. Vamos fazer uma conta de padeiro. Quantas vendas ele vai ter que realizar? 100 vendas. E se ele aumenta o ticket médio dele para 5 mil, ele só vai precisar fazer 20 vendas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, como qualquer empreendedor, o representante comercial vai precisar tomar algumas atitudes, algumas decisões. O que vale mais a pena para mim? Trabalhar a mesma quantidade, investir o mesmo tempo num ticket médio baixo, ou investir em representadas ou em produtos onde o meu ticket médio vai subir e eu vou ganhar mais fazendo menos. Uma coisa que eu defendo muito aqui e no meu curso e em todos os meus conteúdos é que o representante pense na empresa dele em primeiro lugar, no que é bom para ele. Muitas vezes a representada, ela estabelece uma política para que o representante faça uma venda que é bom para ela. E às vezes, em termos de comissão, aquela venda pode não ser tão boa para os ganhos do representante. Então o representante tem que pensar, em primeiríssimo lugar, o que é bom e o que não é bom para ele. Ele tem que otimizar o tempo, ele vai ter que fazer o que é melhor para ele em primeiro lugar. Cabe à representada
tornar aquela necessidade que ela tem de venda daquele produto mais interessante para o representante. Assim, ele sim vai destinar o tempo dele para vender mais aquele produto porque é interessante para ele. Então, essa é uma diferença crucial entre o cara que vende para receber comissão variável, que tem a sua empresa de representação, e aquele cara que trabalha numa empresa fixo e não importa o que ele faça, ele vai ganhar a mesma coisa, ou quase a mesma coisa, a variação vai ser pequena, tá? Então, essa decisão ela é muito importante até na hora de decidir qual representada pegar, qual representada demitir. Representada que dá muito trabalho e não tá te rendendo, tu tem que tomar essa opção. Tu tem que fazer essa opção. O que é bom pra ti naquele momento, tá? Tem que sempre pensar aonde é que eu vou trabalhar menos para ganhar mais. E vê bem, eu não tô aqui defendendo trabalhar menos. É trabalhar menos no sentido de trabalhar mais inteligente e sobrar mais tempo para fazer mais coisas para ganhar mais. Eu não sou adepta do pouco trabalho, muito antes pelo contrário, eu sou uma fanática pelo trabalho, mas ele tem que ser inteligente, a gente não pode ser burro de carga, trabalhar, e a comissão pequena, o ticket pequeno, e meu Deus, daí o representante nada e nada não vai. Então, assim, é esse tipo de ajuste, de toque, que é muito importante que a gente tenha em mente quando a gente está exercendo a atividade de representação comercial. Essa é uma das formas de se chegar a um faturamento mínimo de 10 mil reais em comissões o mais rápido possível, tá? Dá para fazer muito mais na realidade, porque a representação comercial ela vai te permitir essa escala, mas a gente tem que estar sempre com o olho na bola. Isso aqui é bom para mim, isso aqui é bom para minha empresa. Quantos pedidos eu tenho que tirar de tanto para eu atingir a minha comissão-alvo? Pô, mas eu não vou conseguir na minha área, no meu número de clientes, eu não consigo atingir isso. Então, isso aqui é muito bom para a empresa parceira, mas não é bom para mim. Problema número 2. O cliente, ele não tem que comprar o que tu vende. Ele tem que ter o problema dele solucionado. Quem focar em vender solução para o seu cliente e não só um ou outro produto, vai também ganhar mais. O que eu estou querendo dizer com isso? O representante ele tem que pensar grande, ele tem que olhar aquele cliente que ele está atendendo como um cara que tem uma demanda por uma solução. Se ele tem só uma representada para resolver uma daquelas demandas, ele tem que buscar outras que vão resolver outras demandas do mesmo cliente. Vender mais para o mesmo. E isso é um pensamento estratégico. Isso aí, alguém pode ouvir agora o que eu estou falando e pensando assim, óbvio, né? Vender mais para o mesmo, isso aí é óbvio. Não, tudo bem, isso é óbvio, mas está prospectando? Tu está fazendo uma pesquisa de mercado? Tu está realmente indo atrás de mais coisas para vender para o mesmo? Para que tu trabalhe uma vez só e ganhe 3, 4, 5 vezes? Controle sobre o pipeline de vendas, tá, gente? Isso aí é um outro problema. O que acontece? Fruto de estudos também de mercado, tá? Não é um achismo, não é dados, é database. 70% dos vendedores, vamos lá, 80% tá lá na base zona da pirâmide, tá? 70% dos representantes não acompanham quantas propostas eles têm na mesa, ou na rua, ou no mercado, tá? Ou seja, faz as propostas, mas não tem um controle sobre tudo aquilo e não tem uma medição da temperatura de cada negociação. Isso aí é extremamente importante porque é através do teu pipeline, né, que são todas as tuas possibilidades de venda, cliente tal, cotô tal,
Porque como é que tá bem evoluído, tá bem quente esse negócio, tá médio, tá frio, o que eu tenho que fazer para viabilizar esse negócio? Esse controle do teu pipeline é o que vai te permitir fazer uma previsibilidade e ajustes no caminho de quanto que tu vai efetivamente produzir em comissões naquele mês. Se a gente tá com um pipeline pobre, a gente tem essa visibilidade, a gente consegue se mexer, porque tudo em vendas é o quantos por cento da tua possibilidade de fechamento tu efetivamente fecha. Então, quanto maior for o teu universo de negócios para fechar, maior é a tua chance de fazer esse fechamento. Só que essa visibilidade, muito pouca gente tem. Pelo menos 80% não tem. E é o que diferencia. Vocês têm que começar o mês já com a temperatura daquele mês, porque vocês já plantaram no mês passado. Olha, eu tô com isso aqui de negócio para fechar. Eu tenho que fechar pelo menos 10%. A minha taxa de conversão tem que ser 10, ou ser 15, ou ser 20. Vai depender da realidade do negócio de cada um, né? Cada um tem a sua realidade, mas o representante tem sempre que controlar a taxa de conversão dele versus a quantidade de prospecção que ele está fazendo. A partir do momento que ele tem esse controle, ele consegue montar uma estratégia para aumentar o número de prospecção ou verificar por que eu estou convertendo tão pouco, o que está acontecendo, eu estou com um problema, que tipo de problema eu tenho aqui, é relacionamento, é marca, é preço, porque daí ele consegue tomar uma decisão para o que é o bem do negócio dele, da representada dele. Não, só um pouquinho, eu preciso buscar uma representada que me dê um ticket médio maior. Eu preciso resolver. Por quê? Porque trabalho eu tenho, clientes eu tenho, fechamentos eu tenho, eu não consigo chegar no número porque o ticket é muito baixo. Dei um exemplo, né? Pode ser o ticket, pode ser várias outras coisas. Mas tu só consegue ganhar essa visibilidade se tu faz controle do teu pipeline. Porque é ali que vai estar a resposta para os ajustes que tem que ser feitos. E, gente, os ajustes, eles são... A gente tem que fazer o tempo todo. Não é assim, esse mês já olhei meu pipeline. O pipeline é a coisa que a gente mais olha na vida da gente. É o tempo todo. É o tempo todo procurando onde é que está o furo e ajustando. Ajuste de rota. E a meta tem que estar sempre setada. E a gente tem que saber o que a gente tem que fazer. Quantas vendas a gente tem que fazer por mês para chegar nessa meta. Quantas vendas por dia. Tem que ir quebrando, né? Toda a meta ela tem que ser quebrada ao longo dos teus dias de trabalho para que tu consiga fazer uma projeção. Porque, de novo, esse é o jogo da comissão. Por que é o jogo da comissão? Porque o cara que começa todo mês e ele tem que fazer a comissão dele para fazer o faturamento dele, ele tem que entender que ele não pode comer mosca. Ele não pode comer mosca, ele não pode acordar no dia 10 do mês. Ele tem que acordar no mês anterior, já construindo o mês posterior. Comissão dá dinheiro? Dá. Representação comercial dá dinheiro? Dá. Só que, como qualquer outro negócio no mundo, tem que fazer bem feito, tem que fazer inteligente. Não é, peguei uma representada e vou sair vendendo. Não tá dando para vender, não sei por que não vende. Mas que coisa que esse mercado. O governo, os impostos. Esquece falar sobre coisas que tu não controla. Isso não adianta em porcaria nenhuma o teu negócio, não ajuda em porcaria nenhuma o teu faturamento, tá? Esquece, deixa pra falar sobre essas coisas quando tiver com os amigos, quando tiver, tomando um café, quando tu estiver trabalhando. Não perde teu tempo pensando em coisas ou lamentando coisas sobre as quais tu não tem ingerência nenhuma. Infelizmente, eu já tentei várias vezes mudar a taxa do dólar e eu nunca consegui, nunca me ouviram, não deu certo. Então, assim, trabalha com as tuas variáveis, sabe? Trabalha com o que tu tem que estar fazendo dentro da tua empresa. Esse é
o jogo bem jogado e que quem vive de comissão consegue realmente se superar e consegue chegar lá. É essa mentalidade, tá, que tem que estar inserida dentro da nossa forma de gerenciar o nosso negócio, tá? Porque o cara que trabalha com representação, ele não é um vendedor. Ele até vende, ele também vende, mas ele não é apenas um vendedor, ele tem a empresa dele, ele é um gestor. Então ele tem que tomar decisões estratégicas o tempo todo. Eu até eu não tinha preparado para falar sobre isso, mas vou falar porque foi uma coisa que aconteceu há pouco tempo. Por que o representante tem que trabalhar não como um vendedor que representa uma ou duas ou três ou quatro empresas, e sim como um empresário que tem a sua empresa de vendas que presta serviço para outras? Por que essa diferença ela é tão importante? Porque o cara que está fazendo a gestão da empresa dele e que está pensando nele, na empresa dele, e não pensando em fazer um bom trabalho para o outro, fazer um bom trabalho para o outro não é um fim, é um veículo, é um meio de, não é o fim fazer o bom trabalho. Fazer o bom trabalho é para ganhar, não é fazer um bom trabalho porque esse é o meu trabalho. Não, o teu trabalho é ganhar dinheiro, tá? O teu trabalho é ganhar dinheiro. Mas o cara que agir dessa maneira, jogar o jogo como ele tem que ser jogado, ele não é pego de surpresa. Ele não é pego de surpresa, ele tá em cima do jogo dele. Ele sabe o que está acontecendo, ele está gerenciando a empresa dele, ele está fazendo a gestão. Então ele nunca vai, meu Deus, eu perdi uma representada e agora... Ninguém perde representada. Não existe isso, perder representada. Tu tem que estar um passo à frente. Primeiro, tu não tem que depender de ninguém. Se um saiu, vai entrar outro. A prospecção, ela é contínua. A prospecção do representante comercial, ela é contínua. Ele tem que estar pensando em crescer o tempo todo. Ele tem que pensar na importância que aquela representada tem no portfólio dele. Sempre. E ninguém pode ser muito representativo no teu portfólio. Tu não pode depender de ninguém. Por quê? Porque tu tem uma empresa, tu é um empresário, ninguém assinou tua carteira. Eu sei que eu tô sendo meio... Hoje eu tô sendo meio radical, mas é porque são coisas extremamente básicas da representação e que eu quero que todo mundo que me segue ou que faz meu curso, que domine isso, porque se dominar isso, vai lá para a parte de cima da pirâmide, vai ganhar dinheiro de verdade, beleza? Então, assim, essa mentalidade que é a mentalidade do ROI, né? O que é o ROI? É o retorno sobre o investimento, né? O ROI, o cara que trabalha com representação, ele tem que pensar no ROI. Qual é o ROI? Porra, eu tô aqui investindo meu tempo, investindo meu conhecimento. Quanto é que eu vou ganhar com essa venda? Vale a pena? Eu botei minha gasolina, eu botei o meu custo fixo, tem que valer a pena. O cara tem que fazer essa conta. Senão, tu trabalha e a comissão fica ali nos 80% ganhando 5 mil reais. Arriscar estratégias diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo de um mentorado meu que trabalhava como representante, trabalha ainda como representante de consórcio. Ele começou a usar 1 hora do dia dele, todos os dias, para criar conteúdo no Instagram. Conteúdo direcionado aos clientes dele, tá? Dando informação. Ele não estava criando conteúdo para vender. Ele estava só dando informações interessantes. Em 6 meses, ele gerou mais de 30 negócios novos que ele não geraria por mês. Por quê? Porque ele começou a ser reconhecido pelos clientes dele. Os clientes dele começaram a buscar o perfil dele para obter informações, começaram a falar com ele no direct, ou seja, ele gerou uma importância para o trabalho dele que em 1 hora por dia, sendo que se ele pegasse essa mesma hora por dia
e continuasse fazendo exatamente o que ele sempre fazia, ele não gerava lead. Tá entendendo? Então é isso, são ajustes que tu vai fazendo. São estratégias que tu vai investindo no teu negócio e investindo na tua autoridade como representante, tá? Por quê? Porque o mercado tá absolutamente lotado de gente fazendo tudo igual e fazendo a mesma coisa. Uma outra situação de um mentorado meu. Ele trabalhava com venda de imóveis, tá? Não era exatamente um representante, mas ele acabou fazendo a minha mentoria. Ele ele era autônomo e vendia imóveis. Ele começou a fazer live todo dia, passeando pelos imóveis que ele vende. Ele não estava fazendo anúncio, ele não estava tentando vender. Ele passeava e mostrava como se aquilo ali fosse uma casa para onde não era uma casa para alguém morar, era uma casa para alguém morar, mas assim, uma coisa descontraída. Ele inovou, ou seja, ele botou um ponto a mais, um valor a mais no trabalho que ele desenvolve. O cara tá vivo. Buena. Voltando aos números, tá, gente? Voltando aos números. Para que a gente alcance ganhos altos, a gente tem que ter metas claras. A gente não pode começar o mês dizendo: tomara que esse mês a gente venda bem. Não, a gente tem que saber quanto que a gente quer fazer. A gente tem que pegar aquele quanto que a gente quer fazer, a gente tem que dividir pelos clientes, pelas representadas e pelos dias, até para fazer um teste e verificar se aquela meta ela é factível ou se ela é apenas um desejo que a gente tem que aconteça um milagre mesmo a gente não trabalhando corretamente. Então, assim, ganhos maiores, eles sempre são oriundos de metas bem claras, bem definidas, e como é que eu vou chegar lá. Por isso que eu vou repetir, a questão do ticket médio, ela é extremamente importante na composição da análise da comissão. Tem que fazer conta. Tem uma característica, e é uma característica humana, né? Todos nós, que é o desejo, se Deus quiser. Nada contra Deus, eu amo Deus, nada contra Deus, mas Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então tem que estabelecer a meta. A gente tem que ter esse número tem que ser factível e a gente tem que saber como é que a gente vai chegar nele. E uma das formas é fazendo os ajustes e tomando as decisões do que é melhor pra gente e o que vai fazer a gente chegar mais rápido naquele número com menos trabalho, no sentido de trabalho mais eficaz, mais inteligente. Vou dar um exemplo de um representante de cosméticos, tá? Que inclusive hoje faz o meu curso. Ele fazia uma venda de cosméticos básica. Ele começou a fazer a conta do ticket médio e ele migrou para representadas de linhas profissionais de cosméticos, tá? Ele passou bem rapidamente, tá? Ao longo de um ano, de uma comissão média de R$3.000 por mês para R$12.000, apenas trocando o tipo de produto, tá? E detalhe, ele não abandonou o produto básico, mas ele, até porque eram os mesmos clientes, não tem problema, vende as duas coisas pro mesmo, mas ele anexou a linha de cosméticos profissionais, que tinha um valor agregado, tem um valor agregado maior e também tinha um comissionamento maior. Ou seja, ele fez a conta, eu preciso vender um negócio mais caro que me dê mais alavancagem, tá? Tomou essa decisão. Então, assim, esse é um dos jogos da comissão, tá? Quando vier uma representada para vocês, nossa, que preço bom, cara, isso aqui eu vou vender pra caramba, mas daí tu olha a comissão, ponto alguma coisa, ou 1 ponto alguma coisa, ou 2 pontos alguma coisa, faz a conta,
aquele produto é bom para ti, talvez seja bom para a indústria, talvez seja bom para a representada, porque tu vai vender pra caramba, é baratinho, sei lá, o mercado quer, mas é bom para ti. Olha, nessa minha trajetória de acompanhar muitos representantes e de ser, né, representante há mais de 30 anos, e eu sou, né, representante, não é nem fui, eu vivo isso no meu dia a dia, eu já cansei de ver representante representar a marca campeã, a marca que mais vende e ganhar muito menos do que o cara que representa uma marca muito menor. Então é uma questão de opção e uma opção inteligente. Muitas vezes, gente, a empresa representada menor vai te pagar mais, e é sobre isso, é sobre receber. Porque tu não é sócio da representada. Então, qual é a vantagem se aquela representada é linda, maravilhosa, mas não te dá grana? Não adianta nada. Buena. Resumindo, é isso. Tá? Atenção no ticket médio que tu precisa. Atenção em ser um vendedor de solução para ampliar o teu leque, tá, de produtos que tu vende para aquele mesmo cliente. Usar ferramentas, ter controle do teu pipeline para melhorar a tua eficiência. Estabelecer metas e dividir elas e reduzir até a meta diária para que tu construa o teu mês todos os anos e não fique à espera de um milagre acontecer lá pelo dia 15, lá pelo dia 20, lá pelo dia 30. E vamos combinar, quando a gente está organizado e quando a gente está focado, até acontece um monte de milagre. Nossa, sexta de tarde, né? Entrar aquele pedidão que a gente já bateu a meta e o pedido ainda vai lá e toca lá pra cima, coisa boa. Mas isso geralmente só acontece com quem não está precisando que aquilo ali aconteça, tá? Não sei como é que é com vocês, me contem aqui, mas comigo sempre foi, tô precisando, não acontece. Agora tô me sentindo bem aquele mês, tô arrebentando, vou ganhar dinheiro, e ainda por cima entra mais venda boa, porque venda boa puxa, né? Uma venda puxa a outra, é uma coisa meio energética. Me contem se isso rola com vocês, mas comigo, nossa, rola direto. Bom, então assim, é isso, é tomar decisões para jogar jogo grande, não jogar jogo pequeno, e jogar um jogo que seja bom para o representante. E isso é uma coisa sobre a qual eu trato muito com os representantes que fazem o meu curso, que fazem a minha mentoria, é ter a mentalidade já pensando no que tu vai ganhar, a mentalidade objetiva para o crescimento da tua empresa, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu acho que era essa a mensagem. Eu tô procurando aqui nas coisas que eu listei para não esquecer, e eu queria pedir se vocês querem participar de um desafio, calcular quantas vendas vocês precisam fazer para chegar a pelo menos 10 mil reais por mês. Isso quem não chega ainda, quem chega ajusta o valor lá para cima, onde quer chegar, tá? E o que pode fazer para aumentar o ticket médio dos produtos que vocês vendem. Se quiserem me mandar esse cálculo e conversar comigo sobre como ajustar para aumentar o que tu tá fazendo de comissão por mês, tá dado o desafio e eu tô aqui à disposição para ajudar, beleza? Então vou me despedindo, reforçando, quem não se inscreveu, tô convidando que se inscreva na minha jornada, que vai começar dia 25 de novembro, onde eu vou estar apresentando todos os pilares do meu curso, todos os pilares do meu método, que é focado em quem quer iniciar na representação comercial ou quer escalar os seus ganhos na representação comercial. É um curso que eu vou explicar todos os detalhes. Eu vou fazer uma promo de Black, porque vai ser a primeira vez que eu vou unir o meu curso com a minha mentoria, tá? Eu nunca fiz isso antes e eu vou fazer isso nessa Black e eu acho que vai ser muito legal.
não vou dar mais detalhes porque não é o momento ainda, mas lá na jornada eu vou conseguir descer mais no detalhe sobre todas essas coisas que eu venho falando aqui nas lives e que com certeza ajudam muito os representantes a ganharem mais dinheiro. Então, boa noite, muito obrigada, boa semana para todo mundo que tá aqui vendo pra caramba. Setem as suas metas e não só setem metas, mas façam os ajustes necessários para que se chegue nessas metas com facilidade e que se ultrapassa, né? Fazer meta não é fazer lista do que a gente quer. Fazer meta é fazer conta para chegar lá de verdade e não colocar nos wishful thinkings da vida, beleza? Muito obrigada, boa noite, e amanhã vai ter live de novo, tá? Eu libero depois ali nos meus stories o tema, porque eu ainda não terminei de ajustar, beleza? Boa noite, grande abraço para todo mundo aí. Boa noite, Carvalho, boa noite. Boa noite, Marcelo, maravilha.